3, 2, 1, gravando. Clima quente no São Paulo. Será que já dá para falar em crise ou um grande sinal de alerta ligado lá pelos lados do Morumbi? Vou trazer todos esses detalhes para vocês. Conversei com pessoas importantes da direção do São Paulo e quero te trazer um termômetro de como está o São Paulo nesse momento complicado. Complicou a situação do São Paulo na Sul-Americana, 3-1 para o Atlético Goianiense no primeiro jogo. Mas antes, já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos. É importante você ativar as notificações para receber uma mensagem toda vez que tiver conteúdo novo e informação aqui no canal. E também quero te dar um recado da Centauro, né? Porque a Centauro sempre tem uma oferta muito legal para você. A nossa vitrine virtual está bombando e lá você, além de comprar os seus produtos com um preço bom, desconto, você ainda tem o cupom HERNAN10 que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. Link na descrição, QR Code na tela, Centauro Show, aproveita. Bom, São Paulo, hein? Que momento de instabilidade o São Paulo vive nesse momento, depois da derrota para o Atlético Goianiense. O dia seguinte do São Paulo foi assim, de poucas palavras, né? Aliás, a ideia da direção, pelo que eu pude apurar, trabalhar de maneira silenciosa, mas trabalhar de uma maneira que possa ter conversas no CT com comissão técnica, com jogadores, num tom assim mais de passar uma confiança, mas também deixando claro nas entrelinhas que há também um tom de cobrança nessas conversas que vão acontecer daqui até o dia do jogo contra o Atlético Goianiense à volta. O São Paulo precisa dessa confiança para tentar chegar à final da Copa Sul-Americana. Inclusive o Rogério fala já num tom assim de obrigação, de que o São Paulo tem que estar nessa decisão, conquistar a Copa Sul-Americana, que seria, claro, salvar o ano do São Paulo, já que dá uma vaga na Libertadores do ano que vem e um título, evidentemente, assim como o São Paulo no ano passado, que não ficou com vaga na Libertadores e brigou para não cair até praticamente a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo que agora, nesse momento, também olha para baixo na tabela do Brasileirão. Então é um sinalzão de alerta, é um foco de crise e é uma situação que a direção do São Paulo vai tentar contornar nos próximos dias ou já nas próximas horas, na reapresentação, de uma maneira um pouco mais silenciosa, sem chegar publicamente e fazer cobranças, conversando com os jogadores, conversando com o Rogério Ceni e dando principalmente total respaldo ao técnico Rogério Ceni. Não passa pela cabeça da direção, nenhum deles ali, uma troca nesse momento de treinador. A não ser que o Rogério queira sair, aí é uma situação diferente. Mas não vai partir da direção do São Paulo uma mudança de rota nesse momento. E claro, evidentemente, depois do jogo da Sul-Americana, o cenário pode mudar, pode acontecer ali uma mudança ou outra de rota, mas não acredito em relação ao Rogério Ceni, porque assim, nas palavras há muito apoio. Eu conversei com mais de uma frente dentro da direção do São Paulo. A palavra é sempre essa, de respaldo e de ter tranquilidade e de ter calma nesse momento para tentar, claro, evidentemente, uma classificação para a final da Copa Sul-Americana. Depois, a situação pode ser outra? Claro, evidentemente, mas a partir do momento em que o Rogério assina uma renovação de contrato e o São Paulo antecipa uma renovação com o Rogério, é um planejamento do clube de querer ter o treinador até o final de 2023, né? De você ter um clube um pouco mais estruturado na questão do dia a dia, e isso há um alinhamento muito grande entre direção e Rogério Ceni nesse sentido. Então, não partirá da direção do São Paulo alguma mudança de rota em relação ao Rogério nesse momento técnico do São Paulo, que é muito criticado pelo torcedor, vem recebendo muitas críticas. O São Paulo nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas, 6 jogos, apenas uma vitória. E o torcedor questiona o Rogério em relação às escolhas, em relação ao Igor Gomes, que foi colocado ali como o grande responsável pelo resultado ruim em Goiânia, né? Questionando também a questão da qualidade dos goleiros do São Paulo. São Paulo que contratou o Felipe Alves e o Jandrei, de fato, não vive uma grande fase, tem falhado em alguns lances. Então, assim, o torcedor do São Paulo está pressionando muito. Mas a direção, nesse momento, da porta para dentro, vai tentar, na base da calma, na base da tranquilidade, passar essa confiança para que o time tenha uma outra postura no Morumbi e tente a classificação
para a decisão da Copa Sul-Americana. E em relação ao Igor Gomes, para fechar, claro que o Igor Gomes discute a renovação de contrato. São Paulo já fez 3 propostas, as 3 o Igor e seu staff, né, acabaram recusando, e toda essa situação do Igor, essas críticas e tudo mais, né, depois dessa expulsão, muitos torcedores do São Paulo colocam o Igor Gomes como responsável pela derrota. Isso pode distanciar um pouco a questão do Igor Gomes na renovação de contrato. O jogador pode querer sair de graça ou pode querer sair já na próxima janela, porque ele vai ter um tempinho muito curto de contrato, e aí sim buscar ares novos, né? Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu no jogo de ontem distancia um pouco a questão de uma renovação de contrato do Igor Gomes com o São Paulo. A diretoria quer muito, né? Mas é uma situação que acaba ficando fria por causa dessas situações, e ainda mais o que aconteceu com a expulsão no jogo de ontem. Quero comentários aqui de vocês em relação a essas informações. E aí, a diretoria tá certa? Tem que blindar mesmo o Rogério? Tranquilidade, dar confiança para os jogadores? Ou tem que mudar tudo já logo? Deixa seus comentários aqui, e quero também vocês falando sobre o Igor Gomes. Nesse momento, renova ou não? Ou um voto de confiança para o jogador? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto.